Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o taoísmo. Bom, o taoísmo, ele é uma religião, ele é uma filosofia, o que será que ele é, né? Na verdade, o taoísmo, ele tem um pouquinho dos dois. No taoísmo não se cultua um deus, por exemplo. É a figura de um ser supremo, onisciente, conhecedor de todas as coisas e com poder de intervenção sobre as nossas vidas. E também não temos os dogmas, né, que são muito presentes nas religiões que ditam o que pode ou não ser feito. Mas também, diferentemente da filosofia, o taoísmo ele não se encerra nas questões mais abstratas da vida, no sentido de qual o sentido da existência, quais são os valores da sociedade. Ele vai um pouco além disso, porque ele também tenta sondar qual que é a origem de todas as coisas, a criação do mundo e de todos os seres. Então, por conta disso, dá para dizer que o taoísmo é tanto uma religião quanto uma filosofia. Agora, fica por parte do praticante optar por um caminho que privilegie mais o aspecto ritualístico, religioso do taoísmo ou o seu aspecto mais filosófico. Agora, qual que é o sentido da palavra Tao, né, que define, que é a origem da palavra taoísmo? O Tao, ele literalmente significa caminho, né? O ideograma Tao na China significa caminho. Mas no taoísmo, quando a gente fala de Tao, ele é muito mais do que apenas um caminho. Ele indica uma espécie de força primária, a fonte original de todas as coisas. Então, esse é o sentido adotado no taoísmo do que seria o Tao. Mas é claro, a conceituação do Tao, o que quer que a gente fale aqui, é muito raso e muito pouco diante do que ele realmente é. Mas fica aí uma tentativa bem simples de tentar conceituar o que seria o Tao. Mas aí pode ficar uma pergunta, será que esse Tao é Deus? Como foi explicado mais no comecinho, a ideia de Deus que nós temos aqui na sociedade ocidental é de um ser supremo, onisciente, onipotente, com poder de conhecimento e intervenção sobre todas as coisas. Só que no taoísmo a gente não trabalha com essa ideia tão personificada de nenhum ser supremo. O Tao apenas se refere à fonte primária, a uma espécie de força primordial que origina todas as coisas, inclusive leis universais que sustentam e ditam como as coisas operam nesse mundo. E qual que é a obra base do taoísmo? No taoísmo, nós temos uma obra que é muito importante para a filosofia, né, para a religião, que é o Tao Te Ching. Ele não traz mandamentos sobre os nossos costumes, o que nós podemos ou não fazer, sob pena de sermos ou não punidos. O Tao Te Ching, ele é apenas uma obra com um compilado de poemas bastante curtos e bastante enigmáticos. Eles não são de tão simples compreensão. E por que esses poemas seriam enigmáticos, né? Bom, primeiramente, o livro Tao Te Ching é composto por vários poemas que são curtos, com poucas palavras e que são carregadas de figuras de linguagem, paradoxos e contrassensos, e todos eles carregando valores e ideias que seriam uma espécie de chacoalhão, né, do que nós temos aqui de senso comum na sociedade. Então, o que nós temos são uma espécie de... Eu poderia até fazer uma comparação com parábolas, né, porque também são textos que possuem uma ideia muito mais profunda por trás daquilo que está explícito. Então, a ideia desses poemas também é trazer o leitor para um nível muito mais profundo de reflexão sobre os valores sociais, sobre o sentido que ele dá para os bens materiais, sobre os alcances espirituais que nós podemos cultivar dentro de nós, tal como é feito através das histórias das parábolas.
Mas diferentemente também das parábolas, através desses poemas nós não temos histórias com começo, meio e fim. Nós temos apenas versos. E aí toda a ideia que se pode extrair delas fica por conta do que está expresso, mas também principalmente pelo que fica nas entrelinhas, para a gente refletir por conta própria, né? Bom, quem é o autor desse livro Tao Te Ching? O livro Tao Te Ching, ele foi escrito por um sábio chinês chamado Lao Tse, que teria vivido lá aproximadamente no século VI a.C. Lao Tse é uma figura extremamente lendária. Reza a lenda que ele foi um homem que já nasceu velho, né? Praticamente um Benjamin Button. Ele já nasceu velho, já nasceu com cabelos brancos, e essa é a grande marca do Lao Tse. O senhor, a pessoa, né, o homem que nasceu já com cabelos brancos e viveu a vida toda com a aparência de um velho. Bom, Lao Tse era um sábio que já tinha bastante fama na China, mas ele se recusava a escrever, a colocar no papel todo o seu conhecimento. Então ficava tudo só para ele, praticamente, né? Aí um dia ele estava numa cidade, queria sair dessa cidade e ir para um outro lugar, só que o guarda do portão falou que, olha, você não vai sair até você me dar o manuscrito dos seus conhecimentos. Você vai revelar seus conhecimentos para mim por escrito. Aí, ok, né? Não tem jeito, né? Então Lao Tse foi lá, se recolheu por um tempo, e quando ele retornou para o guarda, ele entregou para ele o Tao Te Ching, que é o compilado de todos os poemas que resumiriam a sabedoria do taoísmo. Então, esse aí é um comecinho de história para vocês. No próximo vídeo eu prossigo contando sobre o taoísmo e trazendo outras questões.